Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindos de volta à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, né? Infelizmente, a gente ficou um tempinho aí por problemas técnicos, mas estamos retornando, tá bom? Para tentar passar um melhor vídeo possível para vocês, tá bom? Então vamos dar continuidade aí nosso estudo, as nossas aulas, né, sobre princípios básicos bíblicos de liderança, tá ok? Então na aula de hoje, né, já estamos na nossa terceira aula, tivemos a primeira, a segunda e agora estamos indo para a nossa terceira aula, né, que vai falar justamente sobre a lei do processo, né, algo bem interessante aí para a gente estar aprendendo, tá bom? E também uma qualidade que é indispensável, né, que caminha junto com essa lei do processo, que é esperar, né, a espera, tá bom? Então nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre essas questões da lei do processo, tá? E da espera, tá bom? E os alvos da nossa lição hoje, vamos estar vendo aí, ó, que nós devemos saber, né? Compreender que os processos normais da vida são amplamente usados por Deus na formação de seus líderes, né? O processo na nossa vida ele é usado por Deus sobre as nossas vidas para que a gente venha se aperfeiçoar cada vez mais para exercer da melhor forma a liderança, né, que Deus quer que nós exerçamos. Sentir-se seguro no processo de espera, descansar, olha, descansar, na certeza de que Deus não se esquece dos seus. Deus nunca se esquece de cada um de nós. Hein? E usar o tempo de espera para maior aproximação a Deus e também como forma de melhor preparar-se para a tarefa de liderança. Ou seja, esse tempo de espera é um tempo que nós vamos estar sendo aperfeiçoados, né? E que a gente possa usar, né, esse tempo nesse proveito para que aquilo que Deus vai realizar nas nossas vidas, tá bom? Então nós vamos estar falando aí sobre essa lei do processo, né? E aí diz que antigamente, né, nós pensávamos como lavrador, né, que lançava a semente e tinha um tempo para que essa semente viesse a ser germinada, a gente cuidava dela, né? Antigamente nós pensávamos assim, né? Hoje em dia, nessa revolução tecnológica, nós queremos tudo para ontem, né? Então, quando se fala de processo, de espera, parece que é algo que está atrasando ou que simplesmente caiu no descaso. Mas não, o processo é importante, né? O tempo de espera é importante. Aí a gente vai ver agora em alguns personagens da Bíblia, né, como se deu esse processo, como se deu essa questão da espera. Tá bom? Nós vamos estudar sobre a vida de José, como se deu a lei do processo na liderança de José. Todos conhecem a história de José, né? Se a gente for abrir como está na referência aí de Gênesis 37, né, até lá, finalzinho de Gênesis 50, vai ver a história de José, como se deu essa história de José, né? E a gente vai ver que ele passou por alguns processos. É interessante isso a gente entender um pouco da vida de José, como se deu essa lei do processo na vida, porque ele não nasceu pronto, ninguém nasce pronto, né? Nós somos formados ao longo do tempo, né? E com José não foi diferente. Interessante que na história de José, a história dele é uma referência, né, de excelência para a nossa vida, uma referência de superação, de crescimento, né, de alguém que não desistiu, mas continuou, perseverou, né, e foi usado por Deus para um propósito, né? E nós temos que trazer isso para a nossa vida também, que nós vamos ser usados por Deus para um propósito. Se você ainda não sabe, né, espera no Senhor, né? E se submeta a esse período esse amadurecimento, esse processo que Deus quer fazer na nossa vida. Lei do processo na liderança de José, né? E fala sobre 4 fases na vida de José. A gente vai ver, percebendo aí, são 4 fases por qual ele passou, né, que foram importantes na vida dele.
A primeira fase vai dizer que ele não sabe o que não sabe, né? É como se ele estivesse vivendo numa bolha, né? Ele está vivendo no mundo dele, ele vivia naquele mundo dele como filho favorito, obediente ao pai, né? Tinha visões de Deus, mas ele não sabia como lidar com tudo isso. Ele vivia naquele mundo que era próprio dele, né? E muitas vezes nós nos encontramos assim, né? Nesse mundo, né? Vivendo só a nossa vida, achando que sabemos de alguma coisa, mas na verdade a gente não sabe de nada, né? Porque está fora, né, dessa bolha. E José passou por esse processo, né? A primeira fase foi essa. E aí vai dizer também da segunda fase, que é eu sei o que não sei, né? A primeira oportunidade que ele tem de entender que alguma coisa aconteceu que não estava no controle e no conhecimento dele, né? Aquela passagem onde ele é pego pelos seus irmãos, né, e é vendido. Então, aquele período foi uma ruptura na vida dele, onde ele achava que estava indo tudo bem, mas na verdade não estava, né? Lá atrás, quando ele revelou o seu sonho para os seus irmãos e para o seu pai, né? Então ele estava achando que estava indo tudo bem, mas na verdade diz a Bíblia que os seus irmãos já o odiavam e por causa daquilo o odiaram ainda mais. Ele não conseguia entender isso. De repente, se ele soubesse, mas ele não sabia, ele não teria revelado assim para os seus irmãos esse sonho, algo que Deus deu para ele, que ele iria dominar sobre os irmãos e também iria dominar sobre os pais dele, né? Mas ele não sabia. E aqui ele começa a ruptura, onde ele começa a entender que alguma coisa está acontecendo e ele não sabe. E ele vai começar a entender que ele precisa compreender melhor as coisas. E se depara nessa terceira fase do processo, onde eu sei e cresço e as coisas começam a aparecer. O que acontece nisso aí? Ele sabe que precisa aprender. Na nossa vida, a gente tem que estar sempre disponível a aprender, né? É interessante que muitas vezes nós não sabemos muito bem o que está se passando, mas o importante é que a gente tem que estar sempre buscando aprender e saber as decisões que devemos tomar, né? Porque faz parte desse processo de liderança na nossa vida. Nós não nascemos prontos, né? Nós somos produtos daquilo que estamos nessa trajetória, nessa caminhada, nas experiências. E José foi aprendendo a duras custas, né? Esse processo dele de amadurecimento. A lei do processo é justamente esse, um período de amadurecimento que foi importante na vida dele, para ele se tornar quem ele foi. Às vezes a gente olha na vida de José e já vê logo ele como governador do Egito, né? Mas a gente não sabe pelo que ele passou, né? E quando a gente conhece a história, tudo pelo que ele passou, né, a gente vai compreender que para se chegar lá no alto, né, tem toda uma caminhada. E é nisso que nós temos que entender, que na nossa vida também tem toda uma caminhada, tem todo um processo que nós devemos estar se permitindo passar por Deus, né? É, e esse processo ele é contínuo, ele não para, né? Então vai permitir que ele venha a entender e amadurecer e a exercer da melhor forma, né, seu chamado, né, aquilo que Deus tem para a vida dele. E aí temos aí, ó, a terceira fase, que é o sei e cresço, e as coisas começam a aparecer, né, porque ele foi aprendendo ao longo do tempo. Ele teve que aprender a lidar com as emoções, com as pessoas, com pensamentos diferentes, para ele sendo aperfeiçoado, né, e aí ele começa a aparecer, né, e ele foi chamado pelo faraó. E quando ele se apresenta para o faraó, ele já não é o mesmo, né? Daquele que teve aquele sonho lá atrás, que ele revelou para os seus pais. Não, ele foi mudado ao longo do tempo, né? É algo que é interessante aqui na nossa revista, quando vai dizer, né, que é, ele não foi bem sucedido porque, de repente, se tornou bom aos 30 anos de idade, né? Ele se apresentou ao faraó e ele não já apareceu naquela hora. Não, ele passou por um processo. E diz aqui que
ele foi bem sucedido porque pagou um preço durante, né, os 13 anos onde ele ficou, né, naquela situação de ser servo, de estar preso, experimentando, né? E cada fase daquela ali que ele passava, ele aprendia, ele aperfeiçoava, para que quando fosse o momento certo dele, ele pudesse exercer da melhor forma, né? A liderança que Deus já havia, né, preparado para ele. E aqui diz que a quarta fase, simplesmente prossigo por causa do que sei. A liderança dele foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, né? E interessante que na vida dele, quando ele foi chamado, se apresentou ao faraó, ele já tinha uma formação de quem ele era e da sua capacidade. E quando ele começa a colocar em prática essa fase, né, ele prossegue naquilo que ele já aprendeu. E ali, naquele momento onde, passado os 7 anos de fartura, onde ele prepara todo o Egito para aquele momento que sabia que iria chegar de fome, de 7 anos de fome, né, ele prosseguiu no seu planejamento, né, por tudo aquilo que ele já havia vivenciado. E ali, naquele momento onde começa o período da fome, é o momento onde a sua liderança é confirmada, né? Porque ele prosseguiu, ele sabia do que ele era capaz de fazer, do chamado de Deus para a vida dele. E lá no final ele reconhece que tudo o que aconteceu na vida dele foi porque Deus assim permitiu, né? E o tempo de fome foi um período onde ele não só alimentou o Egito, mas como outras nações, né? Então, ali foi o processo pelo qual ele passou, que ele prosseguiu e reafirmou a liderança dele, né? Onde ele sai de um simples escravo, né? Como ele chegou no Egito como um escravo, alguém que foi capturado e vendido, né, para o segundo homem mais importante daquele império, só abaixo do faraó, né? Esse foi o José. Então, nós sabemos aí que foi bastante importante para ele, né, esse período, né? Simplesmente ele prosseguiu. Ele estava fazendo aquilo que ele já sabia, que ele foi aperfeiçoado ao longo de um tempo para realizar. E isso acontece porque ele permaneceu, né? Interessante na vida dele que enquanto ele estava passando por momentos de dificuldade, né, ele não se deixou levar pelo momento onde ele estava vivendo de opressão, de injustiça. Ele não se deixou abalar, mas ele continuou firme porque ele havia recebido lá atrás um sonho, uma visão de Deus a respeito da vida dele, que ele sabia onde ele poderia chegar. E quando a gente sabe onde nós podemos chegar, né, a visão que Deus nos traz, daquilo que nós somos capazes de realizar, a gente não fica paralisado diante das dificuldades. E José não ficou paralisado, ele não ficou amargurado, pelo contrário, ele prosseguiu crescendo, aprendendo, até se tornar quem ele foi. E quando ele obteve aquele sucesso de segundo homem mais importante do Egito, ele não deixou com que isso viesse subir a cabeça dele, se tornar arrogante. Pelo contrário, ele continuou sendo o mesmo, né? Ele perseverou naquilo que ele já era, né? Tanto que quando, interessante, né? Quando os irmãos percebem que não tem mais o pai à volta deles, achando que o motivo de José não se vingar deles era por causa do seu pai que ainda vivia, e quando ele morreu, eles vão se encontrar com José. José fala: ó, parou por aí, né? Tudo que aconteceu foi plano de Deus, né? Então José não se deixou levar pelo ressentimento, amargura, nem prepotência, mas continuou o mesmo aquilo que Deus havia formado, o caráter dele durante o processo. Por isso que é importante o processo na nossa vida, onde o nosso caráter vai sendo moldado conforme, né, o padrão de Deus, o padrão do Senhor. Isso nós temos que entender isso na nossa vida, como nós devemos agir. Amém? E aí vai dizer, ó, há muitos que querem pular degraus no processo de liderança, mas poucos
lá na frente vão perceber que o degrau pulado está fazendo falta. Não tenha pressa em aprender o que Deus precisa lhe ensinar. Não tenha pressa. Não tente pular etapas, pular degraus. Quando você pula, você passa uma fase e vai ter que, querendo ou não, você tem que voltar. Dá um passo atrás para continuar, para aprender. Hein? Um outro personagem que é sempre a nossa referência quando se trata de liderança é o Senhor. Né? Então nós vamos ver também aí a lei do processo no ministério de Jesus. Né? Tem uma passagem interessante aí em Hebreus. Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 9, vai nos trazer algo bem interessante. E aí vai dizendo aí, ó, Jesus também passou pela lei do processo durante seu ministério. E aí? Né? Um pouco confuso quando se trata da pessoa de Jesus. Mas olha o que diz aqui em Hebreus 5, né? Do versículo 7 ao 9. Aqui diz o seguinte: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Aqui é interessante que diz que ele aprendeu a obediência, né, pelo aquilo que ele sofreu. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então diz aqui também que além dele aprender a obedecer, né, ele também foi capacitado para ser. Né? É interessante quando se fala disso, porque Jesus é perfeito. Né? Será que teve algum momento onde ele não era perfeito? Não, ele sempre foi perfeito. Interessante a lei do processo no ministério dele é que a sua perfeição ela foi testada pelo tempo. Né? O tempo pelo qual ele passou, ele continuou sendo obediente ao Pai em tudo. Né? Ele foi obediente. Né? E a gente só vai ver e perceber que realmente a obediência foi aperfeiçoada, foi confirmada nele, que ela é a prova do tempo. Quando a nossa liderança ela resiste à prova do tempo, quando a nossa obediência resiste à prova do tempo, né? Nós podemos dizer que passou, está completo. Né? E assim foi com Jesus. Né? Tem algo que é interessante aqui, que nós podemos estar compartilhando. Né? Aqui vai dizendo, né, durante seu ministério público, Jesus pregou e ensinou como ninguém. As pessoas as ouviram, né, ficaram maravilhados pelo conteúdo e a forma como transmitiam seus ensinamentos. Embora tenha sido Deus encarnado entre os homens, seu ministério enfrentou muita resistência por parte de vários grupos. É interessante que o profeta Isaías se refere a Jesus como o servo sofredor. O servo por quê? Porque ele obedeceu, ele obedecia. Né? Mesmo diante de tantas dificuldades, ele obedecia. Ele escolheu obedecer. Né? Aqui também vai dizer, né, algo bem interessante com relação a aprender a obediência, né, e também a ter sido aperfeiçoado. Né? É o que diz aqui. Ao considerar o Filho Divino, talvez seja difícil ligar qualquer sentido ao processo de aprendizagem, mas ao pensar no Filho como um homem perfeito, fica sendo imediatamente inteligível. Aqui vai dizer que a sua obediência à vontade do Pai, né, foi um processo contínuo de tornar a vontade de Deus a sua própria vontade. Né? Onde ele obedeceu, foi obediente até a morte. Né? Vamos lembrar que Jesus sempre dizia, né? Quem não carregar a sua cruz e vir após mim não é digno de ser meu discípulo. Né? Carregar a cruz, saber o caminho que vai traçar, o que tem pela frente, é obedecer. Obedecer a palavra do Senhor.
E aqui ainda vai dizer, né, é, a respeito da expressão tendo sido aperfeiçoado, né, não se deve entender que deve sugerir que ele em nenhum momento era perfeito, pelo contrário, né, no curso da sua vida, a perfeição foi submetida a testes, né? Essa perfeição permaneceu, né, inalterada através de tudo quanto ele sofreu, né? Seus sofrimentos tanto testaram, né, o quanto, né, vitoriosamente suportados e atestaram sua perfeição, né? Os sofrimentos dele testaram o quanto ele era obediente e, e atestaram a perfeição daquilo que ele estava para fazer, né? Jesus foi perfeito, não tenhamos dúvida disso. Mas o tempo pelo qual ele passou, e ali em Hebreus vai dizer, né, que ele aprendeu por tudo aquilo que ele sofreu e ele permaneceu. Por quê? Aprendeu. Será que ele em momento algum não sabia? Não, não é isso. Mas ele permaneceu. Em todo momento ele sabia qual era a sua missão, né? E aí, quando a gente traz esse exemplo do Senhor para a nossa vida, nós temos que entender que nós vamos passar por dificuldade. Jesus falou: olha, pegue a sua cruz e me segue, né? Pegue a sua cruz e me segue. Quando a gente pega essa cruz que Jesus está dizendo e seguir, é saber qual caminho que nós vamos passar, é entender que a gente vai caminhar e nós temos que estar aptos a entender que tudo aquilo pelo qual nós vamos passar é preciso para que a gente venha alcançar aquilo que lá no apóstolo Paulo vai dizer que é o aperfeiçoamento, a estatura de varão perfeito, né? Esse é o processo na nossa vida, pelo qual nós temos que passar. E temos que entender que nós temos que vivenciar isso aí para que a gente possa exercer da melhor forma aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, né? Então diz aí sobre o processo no ministério de Jesus, né, que ele foi obediente e ele foi aperfeiçoado por tudo aquilo que ele veio cumprir. Tudo passou pela prova do tempo na vida de Jesus. Ele não duvidou, ele permaneceu, ele conquistou aquilo que é algo para as nossas vidas. Amém? É que também vai dizer, olha, ele aprendeu pela obediência e vivenciou a lei do processo, né? Aí diz sobre a vida e o ministério de Jesus, dentre outras coisas, nos ensinam que, opa, a realidade nos faz sofrer e é dentro dela que Deus nos capacita para exercermos a função que ele nos delegou. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas deseja que estejamos abertos ao contínuo aprendizado. Antes de exercer seu ministério, Jesus passou por várias etapas. O mesmo acontece conosco, né? Vamos lembrar, Jesus passou por essas etapas, por esses processos, né? Ele foi circuncidado, ele foi apresentado, ele, como criança, acompanhava seus pais em todos os ritos judaicos da época, né? Ele ouvia muito na sinagoga até para estar falando e ensinava, né? Jesus foi batizado, Jesus passou pelo deserto e ele foi e começou a falar ao povo sobre uma nova mensagem, um novo entendimento, aquilo que nós chamamos do reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus que é vivo, que é real nas nossas vidas e é real onde nós estamos. Então, Jesus passou por esses processos, né, para nos ensinar. Não que ele precisava passar, não, mas para nos ensinar e ser o nosso modelo, né, nosso alvo. Né? E aqui vai dizer sobre as qualidades indispensáveis na lei do processo, saber esperar, né? Quando se fala de processo, também fala de espera. Interessante que faz referência a Abacuque. E nós vamos entender um pouco melhor sobre Abacuque e essa espera, né? Mas diz aí que esperar é a atitude que os líderes mais odeiam. Por quê? Por que é tão difícil esperar? E aí eu faço uma pergunta para vocês: por que é tão difícil esperar? Será que é tão ruim? Será que é bom?
e por que nós não nos submetemos ao processo onde qual Deus quer nos levar a esperar, né? Aí diz que Abacuque nos ensina que líderes devem aprender a apreciar o tempo de espera antes de obter suas respostas. Abacuque aprendeu, né? Interessante que são 3 capítulos em Abacuque, né? E cada capítulo vai nos ensinando. E o mais interessante nesses é quando ele começa já dizendo, deixa eu abrir aqui Abacuque para compartilhar. Olha como que ele começa e como ele termina, como foi importante esse tempo de espera, né, na vida de Abacuque para que ele fosse moldado, né? O mais interessante disso tudo é que nós não conseguimos mudar Deus, nós não mudamos a vontade de Deus, né? Nada que a gente possa fazer vai mudar Deus, né? Quem muda somos nós. Esse tempo de espera foi fundamental na vida do profeta Abacuque para ele ser mudado, para ser o homem pelo qual Deus iria usar, né? Às vezes nós temos a percepção ou a intenção de que algo que a gente possa fazer que vai mudar a vontade de Deus. Não. Quem muda somos nós, né? Nada que eu possa fazer, né? Um jejum não muda Deus. O jejum me muda. A oração não muda Deus. A oração, através da minha vida, me conecta mais a Deus e me transforma. Para que eu possa escutar e entender melhor qual é a vontade de Deus na minha vida, né? E interessante aqui na passagem, em Abacuque, ele começa no capítulo 1 dessa forma, né? Versículo 2: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando? Ele estava naquele momento de que queria logo uma resposta para tudo aquilo que ele estava vivendo e sofrendo, porque ele estava vendo, olha, gritar-te-ei violência e não salvarás, né? Às vezes a gente se encontra nesse momento, está acontecendo e a gente grita e clama pelo Senhor, Deus, cadê? Nada, nada vai acontecer, né? Mas Deus quer que a gente espere, porque Ele está para fazer algo grande. Deus nunca desiste de nós. E o mais interessante é que nesse processo todo, na vida do Abacuque, é que ele termina lá no capítulo 3 com a sua oração, né? E é algo das mais belas orações que nós podemos compartilhar. Em Abacuque 3, versículo 17, vai dizer o seguinte: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto do oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha, ele começou antes dizendo: Senhor, não te está vendo tudo o que está acontecendo? E aqui ele vai dizer: olha, ainda que tudo isso venha acontecer. Versículo 18 diz: Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, né? Me faz andar nas alturas. É Deus que faz ele andar nas alturas, mesmo que em meio a tanta situação adversa. Ele foi transformado pelo processo e pela espera. Onde no início ele dizia: Senhor, cadê? Não vai acontecer nada. E agora ele fala: olha, mesmo que tudo isso venha estar acontecendo, eu não esteja vendo, todavia, todavia, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. É assim que Abacuque foi sendo transformado pelo tempo. Ele aprendeu o processo, ele aprendeu a esperar. Ele compreendeu que o tempo de espera na vida dele era fundamental para que ele pudesse ser mudado e transformado, para começar a entender e compreender melhor as coisas que Deus tinha para a vida dele. E aqui diz aí, ó,
Alguém afirmou que trabalhar é mais fácil do que esperar. Entretanto, muitas vezes esperar é mais importante, né, do que trabalhar. E aí, vocês concordam com isso? O que vocês acham disso aí? Deixe seu comentário aí, vamos compartilhar, vamos dizer, vamos passar um para os outros. O que vocês acham dessa expressão, né? Será que esperar é mais importante do que agir? Às vezes a gente age no impulso, de repente aquilo que a gente faz não vai muito bem, mas esperar é fundamental. E aí diz que a lei do processo nos ensina que liderança relevante é conquistada aos poucos. Ninguém consegue se tornar líder de um dia para o outro. Existe toda uma caminhada, todo um processo na nossa vida onde nós vamos alcançar aquilo que é plano de Deus para a nossa vida. É plano de Deus. E eu gostaria de compartilhar aqui mais uma frase que diz aqui, olha, a liderança que fará maior diferença na vida das pessoas é aquela construída sobre as bases sólidas da integridade e aprovada pelo crivo do tempo. São bases sólidas que vão fazer com que a gente venha exercer a liderança conforme a vontade de Deus. Bases sólidas, firmadas na palavra do Senhor. Essas devem ser as bases da nossa liderança, né? E aprovada pelo crivo do tempo, tempo de esperar. A gente possa aprender, né, nesse estudo tudo aquilo que são os princípios de Deus para a nossa vida, né? Espero que vocês possam aprender, refletir um pouco mais nessas questões, que Deus venha nos abençoar cada vez mais e até a próxima lição.